Ok, guys. Voltamos aqui a fazer esse quadro maravilhoso que é analisar a Baixada Pré-Histórica. Então, já analisei os 3 primeiros episódios. Deixa eu ver se alguém agora comentou alguma vamos coisa. pro segundo Ninguém episódio. viu esse. Já como que eu gosto de hypar nas coisas, então Caramba. teremos 5 partes. Primeira parte. Vocês só viram eu analisando o primeiro episódio, cara. Que isso? Ok, então vamos para o episódio 4 e o 5 e acabou, tá, gente? Hoje, nas florestas da nossa Baixada Pré-Histórica, dia de chuva. E os animais que aqui habitam arranjam suas maneiras de se abrigar. Ainda mais uma pequena mãe com seus filhotes para cuidar. Essa tarde será longa. O dia seguinte parece calmo e tranquilo. Porém, toda preocupação é necessária. Ela vistoria a área antes de chamar seus filhos. Essa é a mãe Ipupiara. Ipupiara, meu pai. O primeiro terópode do meu. Vocês tomaram café? Bora tomar café. Saurídeo a ser descoberto em solo brasileiro. Viveu entre 72 a 66 milhões de anos. 1,20 m de altura e por volta de 3 metros de comprimento. Era um animal carnívoro. Devia se alimentar de peixes e outros pequenos animais que habitavam ambientes semi-aquáticos. Ipupiara significa aquele que vive na água, já que acredita-se que eles tinham hábitos de vida semi-aquáticos. E Lopei, em homenagem a Alberto Lopa, homem esse que ajudou os paleontólogos a achar o fóssil. Uma vez tudo limpo, é hora de explorar. Caminhando por esses manguezais, a Ipupiara sabe um lugar certo para levar seus filhotes. O manguezal é um ecossistema costeiro, encontrados em áreas tropicais e subtropicais. Eles possuem um solo alagadiço e salino, e a vegetação é totalmente adaptada a esse ambiente, com raízes aéreas com mecanismos que drenam o sal. Seu solo lamacento é rico em nutrientes, e ele é geralmente encontrado em transições entre terra e água, como na borda de mares e rios. E os manguezais possuem uma grande importância para a preservação da natureza e de outros ecossistemas. Ele garante uma proteção costeira contra erosões provocadas por tempestades, além de conseguir armazenar grandes quantidades de carbono, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas, além de ter um papel crucial na fauna, servindo como berçário e moradia para crustáceos como camarões, caranguejos e ostras, aves como guará vermelho e garças, e até mesmo peixes como a tainha e tubarões, sendo um ecossistema muito importante para manter a estabilidade geológica, climática e animal. Ao chegar no destino, os filhotes estão prontos para aprender com a mãe a arte da caça, e o mangue está repleto de animais que oferecem pouco perigo aos filhotes. Uma vez capturado, ela leva sua presa a seus filhos, deixando que eles aprendam sozinhos como atacar e se defender, o que garante tempo suficiente para que a mãe consiga o próprio alimento. E aqui ela pode encontrar alimentos em muita fartura. Ao entrarmos mais fundo na floresta, percebemos a presença de um animal gigantesco, fazendo parte dos saurópodes, grupo de dinossauros conhecidos pelo seu pescoço longo, o Austroposeidon. Austroposeidon magnificus, uma espécie de saurópode titanosaurídeo, viveu há 70 milhões de anos no período Cretáceo. Podia chegar a uma altura de 6 metros e 25 metros de comprimento. Era um animal herbívoro, se alimentando principalmente da vegetação de árvores altas. Seu nome, Austroposeidon, significa Poseidon do Sul e Magnificus, do latim é magnífico, dado ao seu incrível tamanho. Muitas vezes na mídia e na cultura pop, esses grandes animais são retratados da mesma maneira que nós estamos retratando nesse momento, como animais lentos e desazeitados. Mas na verdade, esses animais só conseguem atingir o seu tamanho gigante graças a seus grandes sacos de ar dentro do seu corpo, permitindo que ele seja mais leve, veloz e ágil do que nossa cabeça imagina. Nossa, gostei do design, cara. Tipo, o design do Austroposeidon, cara, tá tipo entre o
tá em segundo lugar como design favorito, cara. Ficou muito bom, cara, o design dele. A comunicação desses animais ecoam por toda a floresta. Enquanto esses grandes animais se alimentam da copa das árvores, existem outros que estão por aí, pastando. Como no caso, um hadrossaurídeo com uma característica muito incomum: o ouranossauro. Ouranossauro nigeriensis, o ornitismo ouranossauro, viveu no Cretáceo há 112 milhões de anos atrás. Possuía 8,5 metros de comprimento e 3 metros de altura. Era um animal herbívoro, se alimentando de arbustos e vegetação rasteira. Seu nome significa lagarto valente da Nigéria. Esses animais são especializados em se alimentar de plantas. Em seu bico existem centenas de pequenos dentes, dentes especializados em moer e triturar. E ali perto do local de pasto, uma ouranossauro fêmea está cuidando de seu ninho. Ela vigia e mantém seus ovos aquecidos utilizando grama, pois é muito pesada para ficar em cima deles. Então, ela parte para coletar mais grama para aquecê-los melhor. E é nesse momento que um predador oportunista rouba a cena. Vespersaurus paranaensis, um terópode nilossaurídeo, viveu por volta de 100 a 90 milhões de anos atrás no período Cretáceo. Tinha por volta de 1,60 metro de comprimento e 80 centímetros de altura. Era carnívoro, se alimentando de pequenos répteis, mamíferos e provavelmente de ovos. Seu nome significa lagarto do oeste do Paraná. Uma oportunidade como essa é muito tentadora. Principalmente quando a mãe está afastada e distraída. Até que não mais. Agora estão seguros mais uma vez. Aves e dinossauros costumam ser ótimas mães. E ela com certeza daria vida pelos seus ovos. E assim chegamos no fim de mais um episódio. Ela com certeza daria... Olá, pessoal. Hoje nós vimos um pouco mais sobre o cotidiano nas florestas da nossa baixada pré-histórica. E o tema do nosso arquivo pré-histórico de hoje será um pouco diferente dos demais. Em vez de falarmos de uma espécie, nós vamos responder uma pergunta. No episódio de hoje, nós fomos apresentados ao Ipupiara, um terópode dromeossaurídeo, ou seja, parente dos clássicos Velociraptors de Jurassic Park. E podemos perceber que o seu corpo era coberto de penas. Então, vem a pergunta: aves são dinossauros? Sim, são. E para respondermos essa pergunta, nós fomos visitar algumas aves no Parque Ecológico de Mongaguá. Então, antes de tudo, vamos conhecer esse lugar cheio de animais interessantes que você, inclusive, poderá interagir. Este é o Parque Ecológico de Mongaguá. Ele fica na orla da praia e seu ingresso é apenas R$ 8,00. E lá dentro você pode encontrar répteis como a grande iguana verde, que estava descansando. Algumas lindas espécies de serpentes, incluindo uma boa variedade de espécies de cascavel. Lá também você pode encontrar as famosas jiboias. Lá também você pode encontrar um lago com um jacaré, e se der sorte poderá vir na hora de almoço dele. O local também é repleto de cágados e jabutis. Também podemos encontrar alguns mamíferos, como coelho, saguis e coatis. Lá também podemos ver um mini aquário com tilápias, carpas, o peixe Drácula, o famoso pintado, uma espécie de peixe que é chamada de Oscar, o nosso famoso peixe palhaço e os dourados. E dentro desse aquário podemos encontrar outras coisas interessantes, como por exemplo esqueletos de vários animais. Aqui podemos ver vértebras, costela e até mesmo a cintura de uma baleia, o esqueleto do corpo de uma tartaruga. Ali também temos os crânios de algumas espécies de golfinho. Além disso, podemos ver diversos crânios de aves, como psitacídeos, que são formados por aves como arara, periquitos e papagaios. Temos crânios de outras aves, como gaivotas, urubus, beija-flores e outras aves mais urbanas. Podemos ver até um crânio de alguns rânfastídeos, que seria o grupo dos tucanos.
Temos ovos, sendo que alguns deles são bem grandes. Crânios de animais como javali, onça pintada, outros felinos e mamíferos. E até temos o crânio de jacaré e de algumas espécies de tartaruga, juntamente com alguns cascos e cágados e jabutis. E claro que tem algumas aves expostas aqui, como por exemplo essa coruja que estava me encarando a todo tempo de filmagem. Um lindo pavão branco que inclusive me permitiu ficar bem próximo. Araras azuis bem agitadas e brincalhonas. E por último, uma área que você pode entrar e ficar dentro com várias aves, como patos, galinha de Angola, os grandes e mal-humorados gansos, papagaios, entre outras espécies de aves que você vai poder andar lado a lado. Eu tentei coletar algumas informações a mais do lugar, mas fui ignorado. Acho que é uma entrevista. Isso é entrevista? Você quer entrevista? Não! E além disso, temos mais áreas e locais nesse parque, contando inclusive sobre fósseis, animais, lugares como a Ilha das Cobras e até mesmo alguns tipos de roça e outros minérios. Lugares esses que eu deixo você explorar por conta própria. Agora vamos voltar à nossa pergunta. Enquanto eu desenho um ipupiara neste parque ecológico? Bem, para respondermos isso, primeiro precisamos desmitificar uma outra pergunta, que é a famosa questão: as aves evoluíram dos dinossauros como, por exemplo, a galinha veio do T-Rex? Bem, se você imagina esse tipo de evolução, então não. As aves não vieram dos dinossauros dessa maneira. Até porque elas simplesmente não vieram dos dinossauros. Elas são dinossauros. As aves surgiram no período Jurássico, há mais ou menos 182 milhões de anos atrás. E assim como os outros dinossauros, elas partiram dos arcossauros, que eram répteis que posteriormente evoluiriam para os dinossauros. E o termo ave é um clado, ou seja, um grupo de animais dentro de outro grupo de animais, como se fosse uma família, só que mais generalizada, assim como os terópodes, que possuem famílias como os espinosaurídeos e os tiranosaurídeos. E da mesma forma funcionam as aves, com famílias como anseriformes, Pô, da hora, velho. pisciformes, pássaros e dentre outros. Então dizer que a galinha veio do T-Rex está errado, mas o certo seria dizer que a galinha é um aparente muito distante do Tiranossauro Rex dentro de toda uma árvore genealógica que começou a partir dos arcossauros. Então podemos dizer que as galinhas e várias outras aves evoluíram a partir de outras aves pré-históricas. E de onde saíram essas outras aves pré-históricas? Bem, essas outras aves tiveram sim uma transição entre aves e outro grupo de dinossauros. Os cientistas presumem que as aves vieram a partir do Archaeopteryx, que inclusive ainda é debatido se ele pode ser considerado uma ave ou então um dinossauro, e que através dele viria o grupo de aves verdadeiras. Porém, a ave mais antiga, que é 100% confirmada de que era uma ave verdadeira, se chama Asteriornis mastriartensis, que viveu há 67 milhões de anos atrás, que seria aproximadamente 1 milhão de anos depois da queda do meteoro, em que, após a grande catástrofe, apenas animais de pequeno porte conseguiram sobreviver, inclusive nós mamíferos, e pequenos dinossauros que depois evoluiriam para esta ave e várias outras. Bem, e é por aqui que eu vou finalizando mais um arquivo pré-histórico com este desenho do meu ipupiara. No próximo e último episódio, nós vamos dar continuidade na exploração de florestas e manguezais. Te vejo. Esse episódio foi muito bem planejado, cara. Olha como, cara, nota 10, cara, nota 10. Então, vamos para o último episódio. Então, vou encerrando por aqui. Espero que tenham gostado. Dá o like, se inscreva no canal, ative o sininho e falou.